Bem-vindo, amigos do Floripa em Foco especial, falando da Cidade da Esperança, de fitoterapia, com o nosso amigo, já amigo, Luciano Pereira Paiva. Bem-vindo, irmão Luciano. Para mim é uma grande honra, uma grande satisfação de estar aqui com vocês, com nossos irmãozinhos do grande público, e dizer da importância de ser entendido e compreendido nessa responsabilidade, sobre a responsabilidade da ajuda mútua às pessoas que vêm no nosso caminho na Cidade da Esperança. Uau, já entra colocando a situação, hein? Focado. E é bom estar aqui no meio de comunicação onde a gente pode passar coisas boas para as pessoas, né? Porque já tem tanta notícia que não precisa ser assistida, né? É muito bom estar aqui. O irmão Luciano é o criador da Cidade da Esperança, que fica logo aqui, na Grande Florianópolis, em Rancho Queimado. Ali nasceu, mas ela já se espalhou para outras cidades, né? Perfeitamente. Só em Santa Catarina tem Lages, Joinville, Concórdia, Porto União, Paula Freitas, Erechim. em Rio Grande do Sul. Temos em outras localidades também, na região de Itajaí, pessoas que implantam a ideia, em Balneário Camboriú. Mas sempre você assessorando. Sempre a gente dando as opiniões e tentando de uma maneira comum, né? Organizar para que dê tudo certo. Certo, certo. E já foi para o exterior já também, né? Sim. Na Alemanha, para a Itália, Espanha, até no Japão. Japão não. Japão a gente vai em forma de alma quando algumas pessoas nos pedem, dizendo assim, ó, vai dar um terremoto, como em 2004, aconteceu o terremoto da Indonésia, depois em 2011 no Japão, a gente tenta jogar energia através da energia cósmica para chegar lá naqueles locais. Nesses locais que o irmão acabou de falar há pouco, Alemanha, Itália, Espanha e outros países da Europa, Canadá, a gente já teve a oportunidade de participar para tentar levar uma palavra de aconchego e de amor às pessoas que vêm no nosso caminho. Diz que é muito comum, né? Antes de uma catástrofe assim, as almas de luz, né, são reunidas para ajudar a segurar a coisa, né? E você trabalha muito com fitoterapia, você é formado, é fitoterapeuta? Sim, eu tenho uma formação muito importante de ser autodidata, principalmente no conhecimento do corpo humano e da fitoterapia, das plantas, nas células das plantas, do conhecimento não só do estômago da folha, da raiz, mas do conhecimento fitobiológico, da nutrição e da estrutura da planta. Da bioquímica da planta? Da bioquímica, exatamente. E isso tudo depois que você ficou cego, Luciano? Principalmente depois de ter sentido na pele aquilo que é uma doença, o que é tu tem que reestruturar para a vida. Então, quando eu ganhei esse dom, esse chamamento de Deus, esse anjo, naquela noite, quando eu estava um pouco desesperado, porque tinha mudado completamente a minha vida, completamente, ele disse, você vai saber as plantas, você vai saber o funcionamento dela, mas o primeiro mandamento é a família, é o abraço, é o perdão, e respeitando sempre a medicina tradicional e nunca tirar remédios que os médicos passam. Sempre foi o primeiro mandamento que ele me ensinou. Família, abraço e perdão. Perfeitamente. Parece um remédio bem poderoso esse, hein? Não adianta tomar um alopático, um antibiótico, não adianta fazer uma quimio ou rádio se a pessoa desistiu ou tem mágoas no coração. O primeiro caminho é a pessoa se conscientizar por uma grande mudança interior e trabalhar isso para expandir aos outros que estão ao teu redor. Aí um remédio, um chá, um floral, uma homeopatia vai funcionar. Faz milagres. Faz milagres. Faz milagres. Por isso que aconteceram já tantos na nossa história acadêmica médica, né? De E tantas milagres pessoas. acontecem, né? Graças a Deus. Um deles eu estou aqui, numa sexta-feira, depois de um atendimento na instituição bem puxado. Foi puxado, é? Muito. Pois bem. E por que você fala tanto da família, Luciano? Qual é a importância da família assim na vida de uma pessoa? Porque eu fui criado numa família com muitos irmãos, com tios, primos, avós, e a gente sentava em família no domingo ou no sábado para jogar bola, tomar café junto, onde meu pai só me convidou para sentar na mesa, sobre a mesa, com 12 anos. Opa! A criança, ela tinha que comer antes, ela não comia com os adultos. Eu me senti um homem no dia que ele me convidou, então eu aprendi vários segmentos importantes com meu pai, com um homem honesto, trabalhador, família, que o mais importante de qualquer coisa acima do dinheiro é que você tivesse o amor dos teus familiares, aquelas pessoas que estão ao teu redor.
E o que eu tenho acompanhado na instituição, nos lugares que eu atendo no mundo, as pessoas esqueceram disso. Estão se comunicando via telefone, do lado, sentado numa mesa de um restaurante. Esquecer da base mais primórdia que Deus criou ao homem, que nós não vivemos sozinhos. Nós vivemos gregários, né? Gregários em comunidade. Por isso a família. Muito bom. E o abraço também a gente já experimentou ao vivo aqui, né? Chegou abraçando todo mundo. E as pessoas estão um pouco desconectadas, né, de si próprias e dos próximos, né? Um abraço é muito importante mesmo. É que o materialismo dominou a estrutura da alma do ser humano. Eu não falo de espírito, eu não falo de energias negativas, eu falo da alma. Respeitando todas as religiões, eu respeito todas as religiões. E a alma, ela está sedenta a uma energia positiva, que vem de outro. E as pessoas esqueceram disso. Hoje, se tu dás um abraço, tu está com assédio. Na minha época, eu esperava no portão para levar a mochila ou a malinha da senhora de idade na casa dela. Hoje, se um jovem fizer isso, chama a polícia, é ladrão. Então, esses conceitos que eram tão importantes no passado se perdeu. E aí nós estamos ficando apenas ao léu do materialismo. E só o materialismo que interessa. E a família e o amor estão ficando para trás. Eu acho que o maior prejuízo é o afastamento do amor, né? Perfeitamente. Que é o que constrói, né? Só o amor constrói, né? E a gente, eu talvez por ser jornalista, né, eu enxergo que a destruição do mundo se dá através também da mídia, né? Semeando ódio, essas coisas. E há uma grande preocupação, de vez as religiões, as doutrinas, as filosofias se unirem num contexto único para fazer a mudança dessa nova sociedade, desse socialismo perfeito que Jesus pregava, de dentro para fora, cada um se acha melhor do que o outro, achando que o meu está certo e o outro está errado. E ninguém se preocupa que a maior caridade é aquela que tu serve, a melhor instituição é aquela que tu serve ao teu semelhante com um sorriso, de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite. Faz mais diferença, às vezes, do que um prato de comida. E o homem não entende isso. Olha, é tão simples, né? Tão simples. Tão simples. Estamos aqui no Floripa em Foco especial com o Luciano, que é o fundador, entre outras, da Casa da Esperança, aqui em Rancho Queimado, e onde faz quantos? 500 mil atendimentos por ano? Não, nós tivemos até hoje atendimentos na instituição de 2007 para cá, mais de 1,5 milhão de atendimentos. Mas hoje atendemos em média de 2.000, no final do ano passa de 3.000 por quinzena. Em média por mês de 4.000 pessoas, 3.500 pessoas. Tem que botar o pé no chão e dizer como funciona. Gratuitamente? Sempre gratuito, sempre recebendo com um abraço e se despedindo com um abraço. Doações, ajudas são sempre bem-vindas, mas não é o principal. O nosso principal, fazemos as campanhas de inverno, Dia das Crianças, de Natal Feliz, as campanhas assistenciais mensais com enxovalzinho de bebês, porque tem muitas mães que não têm um enxovalzinho para sair da maternidade. Então, a Cidade da Esperança, em parceria com outras instituições, junta, cria os enxovalzinhos e manda para várias localidades, não só de Santa Catarina. A Cidade da Esperança, ela não é barrista, ela não está num foco apenas a nível de Santa Catarina. É Brasil e é mundo. Onde houver uma pessoa que precise e necessite, nós estaremos lá. Muito bem. E isso você não faz sozinho também, né? Tem o Marcelo, o Antônio Pacheco, que inclusive estão aqui no estúdio, também ajudam. A família é grande, né? A família Cidade da Esperança, na realidade, é o universo. É a Terra, é da Gaia, mas eu não posso deixar de ressaltar os grandes trabalhadores voluntariados que saem da sua casa, que um dia foram me procurar para pedir uma palavra de ajuda, de aconchego, de família. E acabaram ficaram. Então hoje, entre todas as instituições que nós participamos só em Santa Catarina, são quase 400 voluntários. Uau. Que trabalham gratuitamente, que estão lá fazendo a disposição ao próximo gratuitamente. Então eu quero agradecer a eles por esse belo trabalho de acreditar não no homem, mas numa história chamada amor. Que um homem chamado Jesus deixou para nós, que Buda deixou para nós, que Gandhi deixou para nós, Madre Teresa de Calcutá deixou para nós, e esse grande Papa, o Francisco, faz no dia a dia, tentando levar essa palavra de consolo a todos os homens do planeta Terra. Você também é um difusor de amor, né? Você emana amor. Eu acho que essa é a cola que faz as pessoas grudarem. É que assim, eu sou manezinho de Florianópolis, então como manezinho, descendente de açoriano, italiano, e português, é uma mistura, né? Vamos dizer assim, e que uma mistura boa, porque gente trabalhadora e honesta, e todas essas
culturas que vieram para cá, só vieram somar, né? Eu tenho o meu lado espontâneo, como eu digo para as pessoas, eu vou no banheiro, eu sento numa cadeira, eu tenho gases, eu tenho minhas necessidades biológicas, mas quando se fala em trabalhar e ajudar, levando a palavra de solidariedade às pessoas, eu defino o amor, a coletividade, a energia como uma célula de Deus. E todos nós fazemos parte dessa célula. Quando elas conseguirem se unir, nós poderemos transformar numa grande célula através de um crescimento moral para esse planeta. Então eu me defino uma célula de Deus, uma célula de amor. Que maravilha. E todos nós somos, na verdade, né? Perfeitamente. Só não sabemos ainda. Não foi o que o Sai Baba falou, a diferença entre mim e vocês é que eu já sei que sou Deus. Né? Então, mas o Luciano veio aqui para falar da fitoterapia. E você comentava antes da gente começar o nosso bate-papo de que conheceu todos os governadores e ex-governadores e muitas outras personalidades políticas aqui de Santa Catarina, e você disse que pode baixar o custo da saúde no estado em 30% a 40% através da fitoterapia. Por que isso não acontece? Assim, é que há uma necessidade de um planejamento, de um auxílio à medicina e essas conscientizações políticas que acontecem no dia a dia. Hoje, os grandes problemas das UPAs, dos hospitais, que os próprios médicos já viram isso na prática, porque eu tenho uma parceria com mais de 573 médicos que me conhecem, que dão apoio, que dão sustentabilidade, por eu não tirar remédio de médicos, eu respeitar os médicos. Existe uma base simples que poderia ser implantada nos municípios, hoje, em ajuda ao governo estadual e federal, que é a hortinha da vovó. A horta. Que hoje muitas pessoas vão no hospital com uma dor de cabeça, uma enxaqueca que não passa, que tem uma sinusite, tem uma labirintite, que tem um problema de pressão, mas não tem uma reeducação alimentar correta, que come carne de porco, dá com pau, banha. Então, se houver esse trabalho a partir de municípios, estado e federação, nós podemos fazer um trabalho de conscientização que já aconteceu na Alemanha pós-guerra, antes de guerra, que já aconteceu na França. Já é antigo assim lá? Lá, e tem o praxe. Lá tem a cultura herbal, que se chama, que é herbarista, né, que é o processo de herbalismo, né? Então eles têm uma consciência que lá na Alemanha funcionou. Ah, mas é Europa, claro, aqui é Brasil, mas você tem que implantar um dia. Então essa conscientização implantada e trabalhada poderia melhorar muito a saúde e a condição das pessoas carentes que não têm condições de pagar um plano de saúde. E um remédio alopático. Sempre em parceria. Bem que uma colega falou que ela tinha um ervanário em Portugal, no Porto. Então lá usa-se muito isso já. Porque o nome lá é ervanário, né? Herbalismo, né? Ervalismo. Ervalismo. Então lá eu seria um fitoterapeuta lá, não, eu seria um ervalista. Porque lá o nome é diferente. Aqui no Brasil é fitoterapia, de acordo com a Anvisa, né? Sempre respeitando a Anvisa. Bem falado, aliás, você já foi certificado pela Anvisa por todo mundo ali, né? A Anvisa nos conhece, eles fazem a certificação lá, já fizeram muitos anos, do nosso trabalho religioso que nós temos junto, né? Que é o trabalho religioso. E com isso nós fazemos a conscientização de uma alimentação melhor, com uma nutricionista que é voluntária, que nos dá assessoria, e temos médicos que também nos dão assessoria, mas só que lá nosso trabalho é de conscientização do amor. A fitoterapia e o processo da alimentação faz uma consequência. Certo, e não recomenda ninguém parar o seu tratamento, né? É um coadjuvante. Jamais. Sempre há uma coisa importante na instituição. Primeiro, a ética. Porque falar de ética é muito fácil, executá-la é o mais difícil. E lá nós não criticamos outra religião, não criticamos outra casa de caridade, não questionamos outras culturas, nós apenas fazemos o nosso trabalho de voluntariado mostrando uma raiz e uma fruta que a pessoa pode colher ou não. Certo, certo, certo. E me diga uma coisa, você é vegetariano? Eu não tenho vocação a comer carne, mas como eu gasto uma grande quantidade de leva de energia, já foi feito um estudo até sobre isso. Trabalhar com ectoplasma precisa comer carne, eu preciso ter uma alimentação condizente pela perca da energia mental. Pelo número de pessoas que eu já atendi, hoje eu teria que ter um Alzheimer. Pela perca de neurônios que eu perco, porque eu entro numa transfusão energética com a criatura
eu tenho que também sentir o problema dela. Não é só fazer uma consulta, eu não sou guru. Eu faço uma análise sintática do processo, só que eu gasto energia. Certo. E para isso, às vezes, eu tenho que comer uma comida mais forte. Peixes, frango. A minha alimentação é mais baseada em peixe e frango. Maravilhoso, maravilhoso. Pouca fritura, pouca gordura, fora a margarina, fora o álcool. Perfeitamente isso. Eu não tenho nada a ver com álcool, não tenho nada a ver com tabagismo. A minha alimentação não gosta de margarina, mas eu tenho um problema no meu organismo. Como eu queimo muito carboidrato e queimo bastante caloria, eu preciso produzir HDL. Então eu me alimento de alguns alimentos que me dão esse HDL, que é o colesterol bom. Certo. Mas o meu triglicérides é 97, o meu LDL é 123, então eu faço um controle também da minha alimentação. E está falando grego agora. Né? Isso aí é coisa para os especialistas médicos, né, que também ajudam lá na Cidade da Esperança. E voltando para a questão da saúde, da fitoterapia, isso depende de uma política pública, né, de ser implantada uma política pública. E tem que ter um grande movimento, isso que é global também, né? Em 1950, na década de 50, um francês chamado Frédéric Leclerc, ele implantou uma política de conhecimento em tubos, em projetos de estudos, na implantação do processo herbal na Europa, que foi um sucesso. No Brasil, em 1967, o regime militar tentou fazer uma implantação com conhecimento da Amazônia para implantar no Brasil uma nova política de saúde pública. Mas que foi até 1974. Por forças políticas, não se levou à frente. Em 2006, foi sancionada a lei das terapias alternativas, né? E em 2007, sancionada através da fitoterapia. Então, começou-se a olhar as políticas de conscientização de melhoras em parceria com a medicina. A própria medicina fez essa abertura porque viu a necessidade. Então, hoje a Anvisa já tem uma política nacional em relação à fitoterapia. Só que ainda falta alguns artigos, alguns processos a melhorar. Perfeitamente. Regulamentar. Né? Sim. Mas devagarinho está vindo, né? Já veio a acupuntura, outras terapias alternativas, né? E foi um anjo, o anjo da guarda que te levou para a ONU e espalhar mais ainda mundialmente a fitoterapia, Que anjo foi esse? Apolônio de Tiana, o gregoriano. Opa. Ele me levou para a Cidade da Esperança. Ah, foi ele? Ele te acompanha não só nessa viagem? Não, ele desde 1999, quando eu em 95 já comecei com o meu problema, né? Ele sempre vinha, eu sentia a energia dele, porque eu não tenho moral para vê-lo, nem etericamente. É um ser, é um ser uno universal, né? É um Kumara, como se diz. E ele disse, como me levou para a Cidade da Esperança e fez tudo acontecer nos projetos das outras instituições. Quando eu cheguei lá, eu dizia que um dia eu ia atender na Europa, que eu ia levar fitoterapia para o mundo. E as pessoas que hoje estão me escutando, estão tendo a oportunidade de ver que aconteceu o que ele disse que aconteceria. Ele disse numa terça-feira, convide um amigo em comum e você vá para a ONU que nós vamos implantar lá. Em 2 dias o cara te deu a passagem, estavam na ONU. Embarcamos no avião, fomos para Nova York. Na segunda-feira chegamos na ONU, aquela segurança toda, e disse, eu não faço desorganizadamente as coisas, eu tenho secretária executiva. O seu amigo dizendo, né? Exatamente. E aí eu disse, o anjo está dizendo que nós temos que ir em tal lugar, e chegando nesse local, a pessoa nos deu um endereço que nós poderíamos chegar aonde nós queríamos, que era a missão brasileira na ONU. E o chefe da missão não estava na hora, mas quando vocês chegaram, ele casualmente ligou, já conversaram, se encontraram. Muito educadamente, a pessoa que estava lá nos atendeu e ela pediu um telefone para a gente. Nós deixamos o telefone e ela nos deu o ingresso para entrar na ONU. A gente foi na ONU. Quando nós estávamos lá dentro da ONU, o telefone tocou. Era ele, eu queria me identificar, eu sou o Dr. Marcelo. E aí ele disse, que horas vocês querem que eu atenda vocês? Que vocês querem que eu atenda vocês? Foi essa a frase que ele disse. Por quê? Porque eu fiz 4 cadeiras na minha... Eu sou médico, eu sou diplomata, mas eu sou médico e eu tenho uma grande simpatia pela fitoterapia, pela ajuda que a fitoterapia dá à ciência,
E dentro dessa ajuda, eu fiz 4 cadeiras de medicina na única universidade do Brasil, da Paraíba, que faz essas cadeiras. E aí ele me deu a abertura. E nenhum outro membro da ONU havia sugerido abraçarem a questão da fitoterapia? O que ele mais ficou interessado foi isso. Não, a China, Japão, Índia, África, ninguém nunca tinha pedido para trabalhar a fitoterapia para auxiliar a medicina na ajuda para tirar... Curar as pessoas. Principalmente na tuberculose, que é uma doença que matou ano passado no mundo 7.800.000 pessoas. Uau, a tuberculose. E ela pode ser tratada fitoterapicamente? Em auxílio com a medicina, ela auxilia, ela dá o bem-estar. E aí a criatura tendo bem-estar, já tem tudo, né? O próprio sistema imunológico trabalha e cura. Aliás, tudo começa no plano espiritual, energético, e depois materializa as doenças, essas coisas, né? Tudo é, na realidade, uma somatização. Quando você somatiza elos negativos e você traz dentro do teu dia a dia o desânimo, a falta de esperança, a falta de respeito ao próximo, a individualidade trabalhando a coletividade, isso é o que atravanca o nosso planeta. Pois é. Então, para fechar essa questão da ONU, você precisa ainda que um senador aqui brasileiro, através do Ministério da Saúde. Faça a indicação. Isso está acontecendo, Luciano? É que assim, dentro do projeto ONU, lá quem indica os embaixadores é os senadores, eles passam por eles. Então, nós já estamos quase com o apoio de 15 senadores do Brasil. Opa! Que um deles que está sendo pedido é o Fernando Collor de Mello, ex-presidente, e outros. O do Rio de Janeiro já abraçou a causa lá do Rio de Janeiro. Então existe uma moção de responsabilidade. Só que dia 25 e 26 de setembro, a ONU se reúne com todos os países para decidir a meta do ano vigente, o ano seguinte, quer dizer. E quando houver essa indicação, precisaria o Ministério da Saúde esse ano indicar para os embaixadores na ONU que fosse a fitoterapia esse ano o tema de indicação. E aí, com esse conhecimento, se assim fosse indicado, eu poderia lá explicar àqueles embaixadores, àqueles emissários, que como nós podemos ajudar os seus países com a fitoterapia com plantas simples, que dá na Austrália, que dá na África, que dá na Índia, que dá na China, que dá no mundo todo, dá no Brasil. Inclusive, muitos laboratórios estudam isso e fazem alopáticos com eles. Principalmente, eu disse para ele, nós não queremos tirar os laboratórios fora, nós queremos baratear o custo para que as pessoas de baixa renda possam ter uma condição de ter a sua cura, ter o seu caminho. Porque os alopáticos, é tudo feito com fitoterápicos. Sim. Já dizia o papilo de Hermes. Papilo de Hermes? Sim. Ele falava isso? Sim, são 1.574 ervas que estão contidas nesse papiro, do Antigo Egito. Uau. E é verdade que a erva que a pessoa precisa, a erva com que a pessoa precisa se tratar, ela nasce perto da casa dela? É que assim, tudo é uma questão de cultura, de entendimento. Qualquer erva, qualquer planta, qualquer herbáceo que vier ao mundo, ele tem um significado para que ele existe. Então, se a pessoa tiver o conhecimento, porque eu não tenho nada contra pessoas passarem fitoterapia, o problema é o conhecimento. Uma erva, o que me foi ensinado, que foi ensinado aos pais de quem foi ensinado, xamãs, índios, que eu tenho contato, uma erva ela ajuda de um lado, mas ela pode prejudicar de outro. Então há um ecoequilíbrio. Mesmo no corpo, como existe o yin e o yang, existe um equilíbrio, que você tem que ter muito cuidado a erva que você vai tomar. Algumas você toma uma vez só, né? Tem uma toxicologia muito alta, que pode prejudicar o corpo humano. Toma uma vez só e pela última vez, né? Mas enfim, que bacana esse trabalho com fitoterapia, né? Resgatar a horta. Aqui em Florianópolis tem o Alessio, conhece o Alessio? Já ouvi falar, faz um trabalho belíssimo e outras pessoas, não só ele, no interior da ilha, em outras cidades, tem Antônio Carlos, São Pedro, tem pessoas que se preocupam muito com essa conscientização, né? Certo. O Alessio até fez uma horta assim na Assembleia Legislativa, mas eu acho que, enfim, que esse projeto vá à frente, né? Que vire uma política pública. Querido, a gente está quase no final do nosso bate-papo e eu li no seu blog, no blog vidalivre.com.br,
algo sobre o contestado, de que o que está atrasando o desenvolvimento daquela região é isso que você falava há pouco, a mágoa. Quando nós criamos a instituição em Paula Freitas, a pedido de alguns anjos de guarda que fizeram parte dessa história infelizmente triste, chamada Contestado, eu tive a oportunidade de conhecer pessoas, eu atendo pessoas que vêm de Paula Freitas, que vêm de Porto União, que vêm de São Mateus, que vêm de União da Vitória. Eu tive a oportunidade de conhecer senhoras de idade, com mais de 80 anos, que elas podem morrer, quero deixar bem claro, podem morrer, mas elas não atravessam a rua para comprar na farmácia da outra cidade. De tanta mágoa que tem no coração. Uau, uau. E como é que vai tratar uma coisa dessas? Perdão. Perdão. O que fizeste para mim, se eu não aprender com aquele que nos deixou o legado durante esses milhares de anos que já se passou, desse grande chamado Jesus, que dava a tua face, perdoa 77 vezes, dá outra face. E não quer dizer que você tem que dar outra face, mas você tem que esquecer o episódio e partir para frente. As pessoas sempre remoem, moem e querem toda a vida ficar mexendo com os processos. E ficam aquilo machucando os outros. Não, aconteceu o fato, errou. A pessoa teve os seus débitos, teve os seus processos de karma para passar, mas aqui para frente muda. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente. Tá, e é o que nós estamos tentando fazer lá em Paula Freitas com a instituição que a gente fundou lá já há alguns anos com o irmão Sérgio. Sim, tem filmes inclusive no blog vidalivre.com.br. Você frequentemente vai para lá, né? Sim, a gente atende. Você lá. Visita todas as casas? Sim, a gente às vezes para final do ano na Cidade da Esperança, aqui em Rancho Queimado, e tem pessoas que reclamam, irmão Luciano, demora muito para voltar, mas a gente tem outras responsabilidades com outras localidades, outras instituições que a gente dá o apoio e dá a continuidade do conhecimento. Não é só colocar lá o que vai passar de plantas medicinais, é ensinar. Sustentar, né? Eu sou um doutor em conhecimento fitoterápico e eu tento passar isso às pessoas. Sempre gratuitamente, respeitando todas as pessoas que cobram, não tem nada a ver com isso, mas o meu trabalho, como de todos que me acompanham, é gratuito. Certo. E você pode ajudar também, né? Contribuições são sempre bem-vindas. E você não chegou a conhecer pessoalmente o Frei Ugolino, que é aqui da região da Grande Florianópolis, é? Essa sumidade, essa bênção. Falar de Frei Ugolino é falar como se estivesse falando de um João Paulo II, de um Chico Xavier, de um Gandhi, Madre Teresa, Irmã Dulce e tantas outras personalidades que deixaram um legado bonito no século XX. Mas o Frei Ugolino, ele foi um mártir de um processo chamado energia. Ele era um grande reikiano de uma certa forma e trabalhava a energia do amor pelas mãos. Quantas e quantas pessoas foram curadas pela fé dele, mas pelo amor dele. Então, Frei Ugolino será sempre Frei Ugolino, o nosso mestre, um dos guardiões da Cidade da Esperança, lá em Rancho Queimado. E vocês, no plano astral, estão juntinhos? Não sou digno. Não é digno? Jamais. Modéstia sua? Não. Sem demagogia, para quem está me escutando. A luz, ela já vem com a criatura. O Frei Ugolino, falar dele me emociona. Era luz pura. Ele era amor. Eu ainda estou aprendendo a ser amor. Está todo mundo chorando aqui, viu? Cada um no seu momento está chorando. E o Frei Ugolino, ele só impondo a mão assim sobre um pedaço de carne, por exemplo, podia deixar ao ar livre que ela nunca apodreceria, né? Em verdade vos digo, se você tem a mão, a alma pura, você transforma a pureza ao teu próximo. Mas se a tua alma está contaminada, e isso eu digo para pessoas terapeutas que trabalham, ajudam pessoas, mas elas estão contaminadas ainda por rancores e mágoas, não vai funcionar. O Frei Ugolino, ele era amor puro, ele era bondade, ele era o exemplo daquilo que o homem teria que aprender. Respeitava o irmão, como Chico Xavier fazia, a Irmã Dulce, a Madre Teresa de Calcutá, o grande João Paulo II. Esse exemplo de humildade e caridade. Luciano, quem quiser entrar em contato com você, conhecer a Cidade da Esperança ali em Rancho Queimado, é só entrar no blog vidalivre.com.br. Ali tem todos os contatos. Existe o ce.caridade@hotmail.com, que é um e-mail oficial da instituição. ce.caridade@hotmail.com, que há pessoas que respondem durante a semana, só final de semana que não, porque a gente não está lá, as dúvidas ou alguma pergunta sobre a instituição.
Mas qualquer pessoa que quiser fazer um contato comigo, ou com os anjos que me acercam, é só mentalizar Apolônio de Tiana, o Gregoriano, que ele vai estar com vocês. Porque nós podemos fazer um mundo melhor, meus irmãos. É só acreditar, nunca julgar. Fazer a tua parte é respeitar. Bom dia, boa tarde, boa noite, não mata ninguém. E por gentileza, por favor e muito obrigado, é um dever do ser humano no plano físico do homem aqui na Terra. Que nem diz Gandhi, seja a transformação que você quer no mundo. Luciano, e esses segundos que faltam, o microfone, a câmera e o público é teu, o que você diria para uma pessoa para a gente fechar esse delicioso bate-papo? Acredite, qualquer doença, qualquer fato negativo na tua vida, eu não me preparei para dizer isso, você pode mudá-lo. Quando você interpreta o outro não como um inimigo, como um amigo e como um irmão. Mude a tua vida através das atitudes, não com teoria, com prática, que você vai conseguir vencer e destruir qualquer doença no teu corpo e fazer a tua vida melhorar no teu dia a dia. Meu muito obrigado. E melhorar a vida do entorno, né? Do seu entorno. Namastê. Namastê. Obrigado, Luciano, pela presença. Uma grande honra. Obrigado ao Marcelo, ao Antônio que estão aqui, o Flávio que fez a ponte para a gente poder conversar, a Camila, a Maria, o Gianluca, o Fernando e também o Mauro que estão acompanhando aqui no estúdio. E deve ter outros ainda que a gente não sabe o nome, né? Deus que abençoe. Como eu digo para minhas netas, amém. Amém. E obrigado pela sua companhia aqui na TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença.